Mateus capítulo 8. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o rapaz será curado. Pois também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Siga-me e deixe aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonância, e maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despecando abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram para que se retirasse da terra deles. Mateus capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tendes bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te e toma teu leito,
e vá para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletória, e disse-lhe: siga-me. E ele levantou-se e o seguiu. Jesus come com os pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: pode, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rótura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinhos novos em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, adorou-o e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele. Ele tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, a tua fé te salvou. Desde aquele instante, a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. A cura dos 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tende compaixão de nós, filho de Davi. Tendo eles entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: queredes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhes a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus procuravam, pelo maioral dos demônios, é que se espelhe os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do rei, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai por nós ao Senhor da seara, que demanda trabalhadores para a sua seara.